E aí, turma, boa noite. Nós vamos iniciar hoje mais uma aula, né? A gente vai falar sobre entidades de classe. A gente já trabalhou essa questão dessas entidades no início, né? Assim, quando eu assumi a turma, se eu não me engano, a gente falou sobre a legislação de enfermagem e eu dei uma pincelada sobre as entidades. Hoje a gente vai entrar um pouco mais adiante, né? A gente vai falar um pouco mais delas, de cada uma, como elas servem, como elas existem, né? E como está interligada dentro da sociedade, defendendo os nossos direitos. E aí a primeira, né? Aquilo que a gente não podemos esquecer é a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem. Ela é um órgão, né? E é o órgão mais antigo da nossa representação, né? Em 12 de agosto de 1926, ela teve o nome como Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileira. E em 44, através do estatuto, passou a ser chamada, né, ABED. E aí, em 21 de agosto de 54, a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM. Então, a ABEM, ela se constitui, ela se organiza ao longo dos anos. E aí, como foi, né, a criação da ABEM? Foi um grupo de pessoas com interesses comuns. Elaboração de um estatuto, através de uma constituição de uma sociedade civil registrada em cartório civil de pessoas jurídicas, que é a exigência legal, né, de se ter dentro do Brasil algo relacionado a associações. A filiação ou vinculação dentro da ABEM é facultativa, não é obrigatória. Certo? E o mandato dessa mesa diretora e do Conselho Fiscal é de 3 anos. Então, a criação da ABEM ela veio justamente nesse grupo de interesses que, naquele momento, né, naquela época, se deu através das enfermeiras diplomadas que se organizaram, se juntaram e todas elas tinham um interesse comum. Mas qual realmente é a finalidade da ABEM? Né? Isso cai em prova, em todas as provas eu sempre coloco e muitas pessoas confundem. Né? A finalidade da ABEM é congregar, né? Congregar, juntar, apoiar enfermeiros, obstetrizes e técnicos de enfermagem. Certo? Por quê, professor? Né? E aí, por que a gente fala obstetrizes? Porque teve uma época que, enfim, que se saía não enfermeiro generalista, mas enfermeiro obstetriz. E aí, a partir de dezembro de 97, né, passou a receber os auxiliares de enfermagem e os graduandos de enfermagem, os estudantes, os acadêmicos de enfermagem. Então, eles também podem congregar dentro da ABEM, né? Eles podem adentrar facultativo, né, opcional, se querem ou não, dentro da Associação Brasileira de Enfermagem. E aí, ela tem como promover o desenvolvimento técnico-científico, cultural e político, pautado nos princípios éticos, né, promovendo a pesquisa e o intercâmbio com outras organizações nacionais e internacionais. Isso a gente já falou em uma das nossas lives, ou seja, em uma das nossas reuniões pelo aplicativo, né, que a ABEM ela vem muito nesse contexto do desenvolvimento pessoal e intelectual do profissional, né, ou do acadêmico, né, promovendo pesquisas, enfim, apoiando. E aí ela também tem um papel fundamental que é divulgar os estudos e trabalhos de interesse da equipe de enfermagem. Né, e isso é uma das finalidades da ABEM, também divulgar os estudos que tenham, né, interesse a partir daquele momento que é da equipe de enfermagem. A ABEM, ela tem uma sede, né, em cada estado brasileiro, ou seja, no Maranhão também nós temos uma sede, e tem uma publicação quadrimestral da revista de enfermagem, né, que é distribuição por assinatura, pelos afiliados, né, pelos membros que fazem parte, que se filiaram. Então, se recebe a revista por assinatura. Mas, professor, e qual é realmente as atribuições? Né? O senhor me falou da finalidade, o senhor falou como foi constituído, como surgiu. Né? Então, as atribuições da ABEM, ela tem como promoção atividades de caráter técnico-científico, cultural e assistencial. Certo? Então, ela tem esse viés de promoção de atividades. Também tem uma representação nacional e internacional da enfermagem em assuntos como educação, saúde e trabalho. A ABEM ela tem um representante, né, que representa a instituição tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional.
certo? E também tem a responsabilidade na realização anual de congressos, seminários, né, publicação trimestral de jornal. A ABEM Maranhão, ela todo ano, junto com a Universidade Federal do Maranhão, eles fazem o seminário, né, um congresso de enfermagem, todos os anos no mês de maio. Participação em organizações internacionais e pesquisas que propiciam o desenvolvimento cultural e profissional dos enfermeiros. Isso daqui a gente também falou nas reuniões pelo aplicativo, que a ABEM ela tem essa atribuição de apoiar os seus participantes, os seus filiados, em eventos e organizações, com passagem, hospedagem, enfim, para que ele se desenvolva culturalmente e profissionalmente. A gente já falou, né, sobre a participação de órgãos nacionais e internacionais. Então, a ABEM, ela apresenta-se, né, ela tem esses órgãos, e aí um deles é o Conselho Internacional de Enfermeiras, o SAI, né, que também atualmente ele tem a sede em Genebra, na Suíça. E isso é muito importante porque se discute, né, mundialmente sobre a enfermagem e o Brasil está compondo, adentrando e dentro também destes órgãos que é em prol dos nossos direitos, enfim, de como nós vamos nos desenvolver e como que o mundo está vendo a enfermagem. E aí o Estatuto da ABEM, ele prevê em seu capítulo 5 a vinculação de sociedades de enfermeiros especialistas e das escolas de enfermagem, né, ao Departamento Científico da ABEM Nacional e às seções das ABEMs nos estados brasileiros. O que significa isso? Significa que as universidades, escolas técnicas, enfim, elas podem, né, se vincularem à ABEM e aí promoverem eventos, enfim. Como eu estava falando, todos os anos a UFMA com a ABEM fazem sessões, né, de alusivas à Semana da Enfermagem. E aí a gente tem a Sociedade Brasileira, né, de Especialistas em Enfermagem, que são sociedades e elas são entidades das organizações sociais, né, são entidades civis de direito privado, de caráter técnico-científico, né, sem fins lucrativos, que tem a finalidade justamente de desenvolver a educação e o exercício da enfermagem dentro da especialidade, né, contribuindo para a elevação do nível de saúde e bem-estar da comunidade brasileira. E essas sociedades brasileiras de especialistas, né, que tem esse caráter técnico-científico, a gente pode, muitas das vezes, observar em escolas, por exemplo, de pós-graduação, certo? E aí, dentro dessa sociedade, a gente pode ver o quê? Existe a inscrição, que são enfermeiros que exercem ou têm um título de especialistas correspondente, tá ok? Os enfermeiros que não têm o título, ele pode adquirir na própria sociedade após cumprir determinados requisitos, né? Então, eu sou enfermeiro generalista, não tenho nenhum tipo de especialidade, eu não tenho pós-graduação, e aí eu adentro a Sociedade Brasileira de Especialista, lá tem os pré-requisitos que eu preciso cumprir, e aí a partir daquele momento que eu cumpro esses requisitos, enfim, através de edital, aí eu passo a ser especialista naquela área que eu decidi, que eu escolhi, né? O mandato dessa diretoria conforme o estatuto, é de 2 a 4 anos. E aí a gente, após falar da ABEM, né, a gente até falou como que se constituiu algumas leis, a lei de exercício da profissão, enfim, foi através da ABEM, a ABEM veio primeiro, né, através da ABEM se criou os Conselhos Federal de Enfermagem, né, que foi a criação desses conselhos através de uma lei 9.505, de 13 de julho de 73. E aí, essa entidade, o COFEN, é uma entidade disciplinadora do exercício profissional, certo? Ela é uma entidade fiscalizadora. A ABEM, ela não tem esse fins, e aí ela foi criada antes, né, com outras pessoas, com um grupo de pessoas que tinham um interesse em comum, e aí, a partir desse momento, eles começaram, e elas começaram a lutar dentro dos espaços políticos para que a profissão fosse reconhecida, né? Então, uma dessas atribuições, enfim, e uma das conquistas foi a criação dos Conselhos Federais de Enfermagem através de lei, né? A sede é no Rio de Janeiro. E aí, funções, não podemos confundir,
né, associações, mas a função do COFEM é determinar quais as pessoas que podem exercer a profissão, né, impedir aquelas que estiverem exercendo ilegalmente a profissão, verificar se as pessoas que exercem legalmente a profissão estão cumprindo corretamente as obrigações, né, e punir as pessoas que ferem a ética profissional com uma das penalidades previstas, né, que é aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores e que foi colocado como material de apoio, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, a gente precisa ter como parâmetro, né, quais as funções realmente reais do COFEM. Ele determina quais são as pessoas que podem exercer a função a partir daquele momento que se diz: para ser técnico de enfermagem, você precisa estudar 2 anos, aula teórica e prática, colar grau. A partir do momento da colação de grau, você dá entrada no COFEM, ou no COREM, desculpa, do Maranhão, e vocês retiram, né, o seu número de inscrição. E aí, quais são as decisões, né? Organizou 3 quadros distintos. O primeiro são enfermeiros e obstetrícia, que pode fazer parte, né? Fazem parte do quadro, os técnicos de enfermagem, e aí tinha naquela época também auxiliares de enfermagem, práticas de enfermagem como as parteiras. E aí, dentro desse contexto, eles fazem todo o contexto do COFEM. Como é a composição do COFEM? Né? São 9 membros ativos, né? 9 suplentes, mandato de 3 anos. Eleição em Assembleia Geral de Delegados Regionais. Então, o COFEM, a gente já falou também nas aulas anteriores, ele é constituído, né, por delegados regionais que montam a chapa, né, e aí eles concorrem justamente a essa composição da mesa diretora do Conselho Federal. Então, são aqueles representantes que foram eleitos dentro dos conselhos regionais que elegem o Conselho Federal. E aí eu trouxe para vocês, né, Conselho Regional de Enfermagem, existe uma sede em cada estado brasileiro, os CORENs, que são os Conselhos Regionais de Enfermagem, tem várias seções, né, o COREM Maranhão, e o COREM daqui, ele se encontra lá no Jardim Renascença, aqui em São Luís. Né? E tem uma publicação bimestral da revista do COREM, que a distribuição dela é gratuita. E aí, as composições do COREM, né, são de 5 a 21 membros, né, sendo 3/5 dos profissionais de enfermagem e 2/5 das demais categorias regulamentadas em lei, que são os técnicos, parteiras, enfim. O mandato é de 3 anos, né? O voto é pessoal, é secreto, é obrigatório, né? Em Assembleia Geral, onde a categoria vota na chapa correspondente ao quadro que pertence. Ok? O inscrito que não votar está sujeito a pagar multa, que às vezes se corresponde ao valor de uma anuidade da categoria. Então, aqui a gente já está falando sobre a composição do COREM, né? O COREM que faz a composição do COFEM, mas quem compõe o COREM somos nós, membros, né? E aí eles têm mandato, precisa se votar, é obrigatório, né? E aí, quando não se vota, nós estamos sujeitos a pagar uma multa, que muitas das vezes é o valor da nossa anuidade. E aí, qual é o poder do COREM? Né? A gente falou do COFEM, e qual é o poder do COREM? Ele tem um poder executivo, que é executar segundo as normas e leis estabelecidas, né? Ele tem um poder legislativo, que ele baixa provimentos disciplinadores da profissão, né? E tem um poder judiciário, que ele julga em processos éticos, né, os profissionais que transgridem as normas do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A vinculação ao COREM é compulsória. O que significa isso? Que é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque para nós exercermos a função, para nós exercermos a nossa profissão, nós precisamos estar vinculados a um COREM. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa inscrição, dar entrada no número que vulgarmente a gente fala, no número do COREM. Eu vou dar entrada lá no COREM. Então, a nossa vinculação é compulsória a partir do momento que, para exercer minha profissão, para exercer minha função, eu tenho que estar inscrito em algum COREM do Brasil. Professor, então agora o senhor está me dando uma luz. Eu consegui agora, né, fazer a diferença entre COREM e COFEM, né, e a ABEM. Mas existe também outras entidades de classe, que são os sindicatos de enfermagem, né? Essa entidade é de defesa da classe. Olha, a gente falou de a ABEM, que é a Associação Brasileira, que tem como intuito promover, né, e estimular a nossa participação em eventos, enfim, e fazer com que se empodere e aprenda um pouco mais.
o sindicato de enfermagem já vem com outro viés, que é a de defesa da classe. Né? Essas associações de profissionais, os sindicatos têm órgão de finalidade econômica, assistencial, defesa e representação da classe. Antes da criação de um sindicato, é preciso existir uma associação profissional, que é um estatuto com registro, né, na Delegacia Regional do Trabalho. É totalmente diferente de uma associação como a ABEM. Né? Aqui ela já tem um viés de controle. Né? E a ABEM não, ela já tem um viés de promover a participação, enfim, de desenvolver o profissional. A existência do sindicato, ela está altamente interligada aos profissionais associados, né? A associação, ela precisa ter 1/3 dos profissionais associados, a federação, né, tem 5 sindicatos, a confederação são 3 federações. Qual foi o primeiro sindicato que existiu no Brasil? O Sindicato das Enfermeiras Terrestres, né, que congregavam todas as pessoas que exercessem a profissão. Depois, em 45, o Sindicato de Enfermeiros Empregados em Hospitais e Casas de Saúde. E, em 74, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em hospitais de casas de saúde. E aí, os sindicatos eles vieram se sobressaindo ao longo dos anos. Em 76, né, surge o primeiro órgão de reivindicação da classe, que foi o Sindicato dos Enfermeiros dos Estados do Rio Grande do Sul. Né? Em 77, a Associação dos Profissionais Enfermeiros do município do Rio de Janeiro. Em 80, a Associação dos Profissionais Enfermeiros do Estado da Bahia. Então, a gente tem uma vaga, né, apresentação de como os sindicatos adentraram, né, e como os sindicatos se organizaram dentro dos nossos espaços. E aí, em 84, houve o primeiro encontro de entidades de classe. E aí, quando a gente fala de entidades de classe, aí esse primeiro encontro foi um evento marcante, que teve a ABEM, né, teve o COREM, junto com o COFEN e os sindicatos. Então, a gente já está falando aqui de um órgão maior que teve, né, e de uma reunião que era, enfim, tinha o objetivo de apoiar e fazer com que a classe de enfermagem ela se organizasse de uma maneira muito mais prática. Em 85, quase 8 anos de luta, né, a aprovação da carta sindical enviada para o ministro. Em 87, o primeiro seminário sobre lei do exercício profissional e sua regulamentação, né? Que aí veio, né, a entidade de formação nacional dos enfermeiros. Aqui veio o exercício profissional dizendo, através desse seminário, o que cada profissional tem como dever e tem como direito, ok? E aí, em setembro de 87, a gente tem o Congresso Brasileiro de Enfermagem, né, uma mesa redonda com as entidades de classe. Em 2001, eleições sindicais, chapa única. E aí, qual é a competência dos sindicatos, né? No Brasil, somente os sindicatos têm competência para celebrar contratos coletivos, instaurar e homologar dissídios coletivos de classe e impor contribuições a todos os integrantes da profissão que representam. O que isso significa, né, na prática? Significa que se nós tivéssemos um sindicato atuante no estado do Maranhão, né, ele ia lutar pelos nossos direitos, ele tem competência para isso, né, para celebrar contratos coletivos, então eles iam lutar, por exemplo, para que o nosso salário chegasse a R$ 4.500, ou o salário do técnico de enfermagem chegasse a 2.000, a 3.030, enfim. E aí essa é a contribuição que tem, né, através do sindicato, é uma competência do sindicato. E o papel, né, cabe ao sindicato colaborar com o Estado como órgão técnico e consultivo no estatuto e solução de problemas relacionados com a categoria. Houve um problema de que não teve EPIs no Hospital X, então o sindicato ele adentra, né, e aí o representante do sindicato dialoga com o Estado e eles chegam em um denominador comum. Ok? E aí, a Constituição brasileira, no seu artigo 8, ela é clara, né? Assegura a liberdade de associação profissional ou sindical. E aí, a filiação ao sindicato, assim como a ABEM, ela é facultativa. Você opta, você quer entrar, você entra. Se você não quiser, você não é obrigatório, como é no COREM. E, por fim, né, a gente fala do Conselho Internacional de Enfermeiras, né, que ele foi criado em 1º de junho de 1899, né, a primeira presidente foi Ethel, e ela representa a enfermagem mundialmente buscando avançar a profissão. Esse conselho é super importante, né, a ABEM, ela adentra dentro desse conselho com um representante nosso do Brasil para discutir questões sobre a enfermagem mundialmente. Mas qual é a finalidade, né, real?
é representar os enfermeiros de todo o mundo e ser o porta-voz da enfermagem internacionalmente. Né? Então, todos os países eles têm um representante da enfermagem que compõe o Conselho Internacional e dentro do Conselho Internacional se elege um representante que é o nosso porta-voz internacionalmente para todos os países, ok? Eu espero que vocês consigam compreender um pouco mais. Eu sei que essa aula é um pouco mais complicada e chata, né? Nem tão chata a partir do momento que vocês conseguem, pelo menos, focar um pouquinho mais sobre, né, o que cada entidade de classe representa e traz consigo, mas o objetivo do Conselho Internacional de Enfermagem é influenciar nas políticas de enfermagem, né, de saúde, sociais e padrões socioeconômicas mundiais. Ela tem também como objetivo assistir as associações nacionais para melhorar os padrões da enfermagem, promover o desenvolvimento e fortalecimento das associações, representar internacionalmente os enfermeiros, né, e estabelecer e receber e gerenciar fundos de bens que contribuem para o avanço da enfermagem. Então, esses são os objetivos. Eu trago uma frase para vocês que eu procurei hoje, né, a partir do momento que eu ia dar aula, que tem muito a ver com o professor também. Eu levo isso como projeto de vida e acredito que se um dia eu for um grande empresário, enfim, ou alguém que trabalhe com outros profissionais liderando, vou ter esse mesmo pensamento. Muitas empresas acreditam que pessoas podem ser trocadas entre si. Pessoas talentosas nunca são. Elas têm habilidades únicas. Pessoas assim não podem ser forçadas em posições nas quais não se encaixam. E nem deveriam. Líderes eficientes permitem grandes pessoas fazer o trabalho para o qual nasceram para fazer. Eu acho que é uma mensagem que nos diz muito sobre o ambiente que nós vamos trabalhar, as nossas relações interpessoais, o teu eu, que é a tua questão moral, junto com a questão ética, né? Que isso forma um conjunto de um todo indivisível. Obrigado, boa noite e até a próxima aula, galera.